Agora sim, vamos falar da vitória de virada do Furacão diante da Ferroviária, que o nosso narrador Edu Machado deu o recado assim. Pela ponta esquerda, bola movimentada, solta no comando ataque, volta a Zapelli, entregando pelo meio para o João Cruz, a abertura foi feita para Leozinho, um bolão aqui na direita, quem sabe a virada agora no último lance do jogo, pintou para a perna esquerda, levantou, segunda trave, o toque de cabeça, gravou! É do Renan Peixoto, predestinado! Gol! Atlético! Que felicidade! É de Renan Peixoto, camisa 70! Alegria da cidade! O Atlético Paranaense é gigantesco demais! Tem que ser muito gigante para buscar um resultado dessa forma! De virada, fora de casa, tudo se imaginava que seria um resultado perdido em Araraquara, com falha do goleiro, mas esse time tem garra demais, esse time tem muita vontade, esse time tem tesão, ele quer voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Renan Peixoto sai do banco, desacreditado, para virar o placar da partida, para mostrar, alô torcedor rubro-negro, o Atlético está muito próximo de voltar, e vai ser na última rodada, vai ser na frente do seu torcedor na arena. Tá aí a narração de Eduardo Machado e agora Dudu Oliveira chega para contar pra gente como foi a vitória do Furacão. O Atlético que foi a campo com apenas uma mudança em relação à equipe que havia vencido o Volta Redonda na última rodada. O Leozinho saiu da equipe titular e o Patrick voltou à titularidade na equipe do Atlético. 1.850 torcedores do Atlético estiveram presentes na Fonte Luminosa, fizeram uma bonita festa para um primeiro tempo equilibrado. As duas equipes tiveram diversas chances de gol, inclusive com a Ferroviária mandando 2 bolas na trave. No segundo tempo, o Atlético começou a empilhar oportunidades, tinha mais volume de jogo, porém numa falha do Santos, o Fábio Fal acabou marcando o gol aos 28 minutos do segundo tempo e o jogo ficou muito nervoso para o Atlético. Daí o João Cruz e o Renan Peixoto entraram na parada e acabaram decidindo. Primeiro o João Cruz, numa cobrança de falta até improvável aos 40 do segundo tempo, acabou empatando e depois, no último lance da partida, o Leozinho fez uma bela jogada pelo lado direito e cruzou na cabeça do Renan Peixoto, que voltando de lesão, acabou dando números finais à partida e o Atlético consegue uma belíssima vitória. E o técnico Odair Hellmann falou sobre o trabalho que a equipe teve nessa semana de preparação e que ainda não conseguiu nada, né? O acesso está próximo, mas que o Atlético ainda não conseguiu cravar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Nunca desistimos, nós sempre lutamos, momentos bons e momentos ruins, nós trabalhamos com humildade, respeito, trabalhamos, ouvimos quando tinha que ouvir, tivemos personalidade quando tinha que ter personalidade, assumimos a responsabilidade quando tinha que assumir a responsabilidade. Nunca, em nenhum momento aqui, nem o grupo, nem direção, nem atletas, nem comissão técnica transferiu responsabilidade. Sempre falamos que era de dentro para fora. E da mesma forma que eu falei lá atrás que eu acreditava, eu acredito e nós vamos conseguir. Mas ainda não conseguimos. Então, muita humildade, muito respeito, muito voltar para casa agora, fazer uma viagem abençoada, trabalhar bem essa semana e buscar o nosso resultado do primeiro ao último segundo, como eu falo, buscar até o último segundo representar essa grande torcida, porque nem nós como clube, como jogadores, como comissão técnica, nem Santos, pelo atleta que é, pelo jogador que é, merecia uma derrota hoje. Só que a gente acredita no possível, trabalha para o possível e acredita no impossível. E baixa a cabeça e trabalha. E aí acontece esse tipo de coisa. O futebol, ele apresenta todos os dias, para quem não tem humildade, para quem não tem respeito ao futebol e ao seu adversário, o futebol realmente pune. E o futebol não está nos punindo porque aqui está tendo trabalho, respeito aos adversários e muito suor e muita alma para que a gente consiga os resultados. O Odair também falou sobre o erro do goleiro Santos. Ele contou alguns bastidores e ele também quis destacar a conexão do grupo após a virada. Porque eles usaram a maior parte do tempo um bloco bem baixo, né? Também com essa situação do jogo de não perder e acharam um gol. Na verdade, eles acharam um gol no momento que eu e todos vocês e todos nós que estávamos na partida, podia até dizer assim, esse jogo vai terminar 0-0, mas eles não vão fazer gol, né?
e acontece um erro, que o futebol é feito de erros, mas acontece um erro com um símbolo do clube. O cara que já botou muitas faixas nesse clube, que tem experiência. E aí aconteceu uma coisa muito bacana, que eu gostaria de passar aqui um pouquinho de bastidor do que é a emoção de você viver isso. Quando aconteceu esse momento, eu na beira do campo, o que eu mais pedia, né, com fé, com força, fiz as mudanças táticas que tinha que fazer, para que a gente conseguisse consistência, conseguisse pressão na área, conseguisse colocar mais gente para que fizesse o movimento, porque era só contra-ataque, era só uma situação de contra-ataque que podia acontecer. E um empate hoje poderia também fazer a diferença, um ponto naquela circunstância, né? Nós tínhamos que buscar o resultado, fazer o primeiro para depois buscar. E eu só coloquei uma coisa na minha cabeça: nós vamos conseguir, e eu vou pedir para que todos, quando terminar o jogo, corram em direção ao Santos e dêem um abraço no Santos e carreguem o Santos para a torcida. E aí, quando deu o gol, eu não precisei pedir. Se você ver o banco de reserva, o banco sai todo correndo para abraçar o Santos. Isso é sinergia. Isso é a unidade de grupo. Isso é a unidade de um objetivo só. Então, foi uma conexão de pensamento, não foi uma conexão de informação ou de pedido de um treinador. E no final eu falei isso. E que isso, o torcedor pode ter certeza que esse grupo tem, esse respeito esse grupo tem, e esse grupo vai até o último segundo da próxima partida buscar a classificação tão merecida para esse clube, tão merecida para os torcedores e tão merecida para nós. Então é isso, grande vitória do Atlético, placar de 2-1 em Araraquara. Agora o Atlético é o segundo colocado, tem 62 pontos, com um empate simples contra o América dentro de casa, já garante o acesso. Se perder, precisaria de uma combinação de 3 vitórias dos seus adversários para que o Atlético não subisse, e se vencer, precisa de uma derrota do Coritiba contra o Amazonas na última rodada para conseguir o bicampeonato da Série B. Então vitória emocionante, que dá uma tranquilidade a mais pro Atlético nessa última rodada. E foi com emoção, gente. É a emoção que vocês queriam até o final da Série B, legal, Jana? né? Mais legal, é com emoção. Quer deixar pra última rodada? Vou deixar pra última rodada. É claro que a situação do Coritiba é confortável no sentido de que só depende dele ali, né? Pra conquistar o título, o empate mesmo. Mas é lógico que a torcida espera uma vitória, mas eu acho que o Atlético... Eu acho que essa vitória ela foi muito simbólica, né? Por tudo que o time viveu nesse ano. Um time que... desacreditado por boa parte do campeonato e conseguiu 2 momentos de virada, né, incríveis ali, com vitórias em sequência e agora mais uma vez, né, 4 vitórias seguidas, voltou a tomar gol de uma maneira realmente ali, né, a gente até muita gente falou e depois justamente do lance as pessoas falaram, poxa, um lance bizarro, né, um gol que não poderia ter sido tomado dessa maneira, quer dizer, o Atlético era dominante, estava conseguindo criar oportunidades, né, estava fazendo aquela saída de 3 e principalmente aproveitando, né, a capacidade do Benavides, do próprio Léo Derick, que apareceu nas principais jogadas do Atlético no primeiro tempo. O time já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, não conseguiu, e aí acaba tomando um gol daquela maneira, numa falha individual de um goleiro que é muito respeitado pela torcida, pelo time, e lógico que esse apoio também ajuda, né? Porque naquele momento parecia que o Atlético tinha desmontado, né? Tinha talvez jogado ali a grande oportunidade de acesso fora, mesmo tendo muito jogo pela frente, mas da maneira como foi, né? Porque você começa atrás no placar, e isso traz um impacto gigante, porque se o Atlético tivesse, por exemplo, perdido lá, estaria com 59 pontos. A situação de pressão na arena seria enorme para vencer e torcer por outros resultados, porque o Atlético caiu para 5º colocado depois de sofrer o gol. Então ele sairia do G4, né? Matematicamente a situação se complicaria um pouco em relação ao que estava vivendo. As contas são muito apertadas, né? O time deixou de somar muito ponto no campeonato e agora precisa, claro, mostrar uma sequência de jogos surpreendente para conseguir o grande objetivo. E naquele momento que sai o gol do João Cruz, eu acho que um gol, acho que para lavar a alma, né? Porque é um golaço de falta. Ele até citou, né, que treinou bastante esse tipo de jogada, inclusive nos treinos da semana, batendo faltas justamente daquele local ali do campo, e deu certo. Então eu acho que aquele gol colocou o Atlético de novo na partida, voltou a trazer confiança para a equipe. É óbvio que até um goleiro experiente como o Santos vai sentir, né? Porque sabe que poderia ser evitado, foi uma tomada de decisão errada ali, mas o mais importante é ter voltado depois disso. Não só o Santos, né, de ficar ligado, até porque a Ferroviária não foi uma equipe que ameaçou tanto o Atlético, só que foi efetiva ali na oportunidade que teve, mas a sinergia mesmo do grupo inteiro, né, de ter acreditado, de ter mantido essa vibração de buscar o resultado fora de casa.
E a virada, enfim, foi incrível, né? Porque já no minuto final ali, Renan Peixoto, 2 jogadores que saíram do banco, 3 na verdade, né? Porque foi o cruzamento do Leozinho, que também tinha entrado na partida. E então eu acho que é um resultado simbólico, né? Uma virada num time que virou 2 vezes, quando todo mundo já não acreditava na capacidade do Atlético de conseguir brigar pelo acesso, e hoje briga pelo acesso e pelo título, curiosamente, algo impressionante realmente. Então agora depende dele, vem pra Arena, acho que tira um peso das costas, né? Porque por mais que precise, claro, ter um bom resultado, acho que selar essa participação na Série B, retornar à Série A de maneira com a própria competência, sem ficar dependendo dos outros, é claro que se espera um bom resultado, uma vitória na Arena. Mas eu acho que diminui um pouco também aquela pressão, né, de você ter que fazer o resultado de qualquer maneira. Eu vejo engraçado porque assim, é engraçado o João Cruz falar que treinou bastante batida de falta assim, mas foi só erro do goleiro na falta dele, né? Pra mim Ele foi uma falha ele falou que viu ele adiantado. Então, beleza. Foi uma... Mas adiantado, os caras dão 2 passos para ele, é só não e o Denis vinha fazendo boas defesas. Então, só que assim, pra mim esse não é o ponto, sabe? Pra mim o principal ponto do Atlético nesse campeonato, e principalmente nessa reta final, logo depois das 7 vitórias, e até durante as 7 vitórias no jogo contra a Chape, é resiliência, cara. O Atlético, ele conseguiu ser um time que no primeiro turno ele não era. Ele levava um gol e acabava. Acabava o mental do time, acabava a confiança, jogadores erravam tudo, entravam no modo nervosismo, principalmente dentro da Arena da Baixada. E eu acho que ontem até o modo nervosismo tava ali antes do gol do jogo, porque muito. não tava fazendo nada, assim, o Atlético tava totalmente desesperado. E daí a culpa também não é do Atlético, né? O Santos falhou, coisa bizarra também, ainda bem que não impactou direto no resultado, né? Porque o Santos também foi um dos personagens dessa recuperação arrancada, do Atlético. E aí o Denis Júnior retribuiu a mancada, porque ali falha clara dele. E aí sim, aí o Atlético foi pra cima e foi tentando até o final e conseguiu o gol nesse último minuto. E é muito importante e de fato impactante o que o Atlético conseguiu nesse retorno. Assim, pra mim já subiu, né? Esse jogo era um pontinho em casa. Era o jogo que poderia se complicar e quase se complicou. E agora o último jogo é só empatar em casa com o América Mineiro. A América até tá tirando alguns pontos nessa reta final, mas a arena lotada, precisando só do empate, não vejo o Atlético mais perdendo esse acesso. E tem que valorizar. A gente critiquei muito o Odair Hellmann aqui nessa campanha, né? Ele deixou o Atlético numa situação quase impossível e tirou. Ele mostrou que teve capacidade para tirar. Tem vários fatores, viveiros, as contratações, mas muitos técnicos não iam fazer isso, né? Maioria, eu diria, né? Raridade, são exceções quem ia conseguir fazer isso. Então o Odair Hellmann tem muito mérito também nessa arrancada e no acesso do Atlético. É isso. Eu ia fazer a pergunta porque acho que a semana passada, se eu não estou enganada, eu perguntei para vocês se a vitória diante do Goiás tinha sido a grande partida do Atlético nessa Série B. Já podemos dizer que essa da Ferroviária superou. Pra mim, a grande vitória do Atlético, ele não é a Chapecoense ainda. Pela maneira com que foi, de você abrir o placar e levar uma virada em 7 minutos no segundo tempo e ainda conseguir vencer, ainda conseguir virar o placar para 3-2. Para mim, a principal vitória do Atlético vai ser aquela. Claro que agora, com a proximidade ao acesso, se torna bastante emblemático olhar para esse jogo contra a Ferroviária, ver uma falha bizarra do Santos, aí o Atlético empatando o jogo no final e virando no último minuto, mas ainda acho que o jogo do acesso do Atlético vai ser o da Chapecoense. Para você, Jana? Eu acho também, porém, eu acredito que esse jogo, ele talvez tenha, assim, um sentimento mais aflorado, porque pode ter sido o jogo que tá colocando o Atlético de volta na primeira divisão, né? Embora precise ainda matematicamente do resultado na última rodada, se ele tivesse tropeçado nessa partida, eu acredito que a situação ia ficar bem complicada, né? Acho que poderia realmente complicar o grande objetivo do clube. Então, eu acho que o Atlético ter mantido ali essa força mental de buscar o resultado foi mais... talvez tenha
uma importância maior do que o jogo contra a Chapecoense. Eu acho que o jogo contra a Chapecoense existia, claro, ainda um campeonato pela frente, mas um time que até então não tinha se mostrado, né, confiável. E hoje, por mais que a gente saiba que, claro, o Atlético tem as suas falhas, tem problemas, né, principalmente situações defensivas ali que a equipe ainda, acho que ela conseguiu trazer o melhor que tem no seu elenco, né, em campo. Hoje a gente vê, foi um time que evoluiu, mas é um time, claro, que tem as suas dificuldades, né, principalmente quando joga na arena. Porém, eu acho que o Atlético foi eficiente, né? Acho que hoje é um time bem mais confiável. Acho que hoje o torcedor acredita que o acesso é bem possível. Ele já está com o pé na Série A, né? Não tem mais essa dúvida. E no jogo contra a Chapecoense, não. Ainda ali, acho que o torcedor queria ver um time guerreiro, um time que fosse, né, bem combativo, conseguisse entrar nesse espírito da Série B. Acho que demorou muito também para o Atlético entender a competição, né? Conseguir virar a chave e jogar a Série B de verdade, né? Mesmo sabendo que não precisa fazer um jogo perfeito, bonito, né? Brilhante, fazer muitos gols, mas sim, acho que ter o controle, né? E ontem o Atlético teve o controle da partida, teve mais posse, teve mais oportunidades. Acho que teve muitas chances ali que acabou não conseguindo ser tão efetivo na hora de finalizar, né? Principalmente no primeiro tempo, faltou um pouquinho de capricho, um pouquinho mais de calma. Mas também a gente viu algumas defesas do Denis, né? Acabou falhando no gol do João Cruz ali, mas até então ele tinha feito boas participações, evitando que o Atlético saísse na frente, e mesmo assim o time continua buscando. O Viveiros bem marcado. Então, também a gente imaginava que talvez tivesse um protagonismo dele, né, por ser um jogador de velocidade, que aproveita essa transição rápida do Atlético, mas não conseguiu, né, aparecer ontem para ser esse cara decisivo. Só que eu acho que ontem a gente viu que tem mais do que o Viveiros, né? Que dá para contar com quem tá no banco. Muitas vezes demora até pro Odair fazer as alterações, porque esse time que tá jogando é um time que encaixou, que tá bem, e dificilmente você vai ver ali no banco talvez um encaixe tão bom, e muitas vezes o Odair ele acaba deixando para fazer a alteração mais no final da partida e realmente por conta de algum ajuste tático, dependendo da circunstância do jogo. E ontem ele colocou 2 jogadores, né? O João Cruz, que não vinha sendo utilizado, e o Renan Peixoto, muito questionado, e que conseguiram fazer o mais importante, que é trazer o resultado para Curitiba. Então acho que isso fortalece muito a equipe, né? Outro ponto muito importante dessa campanha, na minha visão, é a utilização das categorias de base. Porque em muitos momentos o Atlético contratou jogadores que não davam resultado, e daí, por exemplo, na zaga, o Aguirre entrou bem, mas em alguns jogos ele mesmo assim falhava. Daí você tinha o Léo, e daí você acha uma dupla de zaga com o Arthur Dias e Teran. O Arthur Dias de novo faz uma bela partida. Daí o Atlético perde o Lucas Esquivel machucado pro restante da temporada. A única alternativa seria o Fernando se não tivesse o Léo Derek. O Léo Derek deu conta do recado. Não sabemos ainda se vai jogar a última partida porque saiu lesionado. E os 2 nomes no meio de campo também, né? O Dudu não esteve ontem, mas já salvou o Atlético em alguns momentos nessa Série B. E o João Cruz, que foi bastante questionado, alguns jogos não entrou tão bem, mas ontem entrou muito bem e salvou o Atlético. Claro, tem o erro do goleirão também, mas outro ponto que a gente tem que, então, enaltecer do Odair foi a utilização das categorias de base e esses meninos que entraram com muita personalidade. Pra mim foi mais desespero do que aposta, só que ele oportunizou os meninos, né? Ele poderia muito bem também não oportunizar. Sim. E um ponto importante é que ele não desistiu do Arthur Dias, por exemplo, pelo erro contra o América Mineiro. E nem do João Cruz, que entrou mal em quase todas as partidas. Mas é que o João Cruz já estava jogando ano passado e já estava melhor, né? O João Cruz já não era esse cara de... está apostando no João Cruz. Apostando pra mim foi no Dudu, foi no Léo Derek, que também já tinha jogado mais. Mas o Arthur Dias, principalmente, que virou titular absoluto dessa zaga, né? E assim, ele não foi descartado por um erro. Demorou um pouquinho pra ele voltar a jogar, é verdade. Mas quando ele voltou e por necessidade de novo, ele foi muito bem. Ele se recuperou da falha contra o América Mineiro na última rodada do primeiro turno. Então, o Odair tem mérito não só nisso, também acho que foi um pouquinho de desespero, um pouquinho de falta de peças, mas acho que o Odair tem mérito muito por ter conseguido arranjar um time que talvez jogasse por ele também. Acho que esse é o maior ponto pra mim. E eu acho que também o Arthur é um jogador jovem, né? Ele entrou ali, acabou tendo a falha, cometendo pênalti, e aí acaba muitas vezes que o jogador, ele
ele acaba ficando vinculado ao erro dele. Quando você não tem um recorte tão grande, pô, já viu ele jogar em vários lugares, tal, enfim, promessa. E aí, pro torcedor, que é passional e que também tinha uma pressa por resultado, principalmente defensivamente, porque essa equipe vem falhando, né, de uma temporada para outra, nesse sentido, e existia uma urgência por encaixar essa equipe ali na linha de trás, aí você coloca muito essa confiança, né, nos meninos da base, em quem tem à disposição ali, que ainda talvez gere essa expectativa por resultado, né, essa expectativa boa por tentar fazer algo diferente. E aí acaba que ele entra, acaba cometendo a falha, e aí fica uma imagem negativa, mas ele conseguiu ter, né, foco e voltar concentrado naquilo que ele sabe que ele é, né, sem se perder muito nessas críticas, né, que na rede social a gente sabe que elas acabam ganhando uma expressão maior do que deveria, e tem contribuído bastante, né, para que o Atlético tenha uma continuidade mais positiva em relação a não ter só gols sofridos, mas também ter mais segurança, né, quando sofre ali muitas vezes com o adversário, né. Ontem a Ferroviária teve algumas oportunidades até em contra-ataque, demorou, né, para conseguir encontrar espaço e buscar campo para jogar. Inclusive a chance que teve foi lá e fez o gol, foi numa oportunidade dessa maneira, né? Numa falha do Atlético ali e estava no campo de defesa. Mas eu acho que com o Terán e com o Arthur Dias, eu acho que o Atlético ele conseguiu encaixar um time bem mais confiável defensivamente. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Atlético aqui no nosso Bate Pronto Paraná.